Paz de Cristo sobre a tua vida, tudo bem com você? Sou o pastor Bruno Catunda e nós estamos aqui mais uma vez para fazer um estudo da Bíblia, da Palavra do Senhor, trazendo elementos que podem te ajudar a melhorar o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com você mesmo, com seus irmãos. Afinal de contas, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar os nossos próximos como a nós mesmos. E nada melhor do que conhecendo a Deus para conhecer o verdadeiro sentido do amor. Hoje a gente começa uma série de estudos, certo? Que é da carta de Paulo, ou as cartas de Paulo, né? As cartas paulinas. Nós vamos dividir esse estudo em 3 partes, para que haja uma melhor compreensão, porque se eu fosse fazer tudo de uma vez, ficaria extremamente longo, cansativo, e a ideia é que você possa pausadamente, organizadamente fazer os seus estudos bíblicos aqui juntamente comigo, e com certeza será de grande valia para você. Essa primeira parte a gente vai entender melhor quem era de fato Paulo ou Saulo, certo? As suas viagens missionárias, como é que ele conheceu os locais onde ele implementou algumas igrejas, né? E ter uma maior profundidade a respeito do ministério gentílico, ou ministério para os gentios, ao qual Paulo foi chamado. Portanto, eu convido você a permanecer aqui comigo, se inscreva no canal se você já é inscrito, deixe teu joinha, deixa teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Eu agradeço a todos que têm participado conosco no canal e que você seja ricamente abençoado, em nome de Jesus. Primeiro eu queria mostrar para vocês essas 2 imagens. A do lado esquerdo é uma pintura renascentista de Rafael Sanzio, que é Sócrates mais ao centro, certo? Aquele senhor com o braço direito levantado, na escola de Atenas. E do lado direito a gente tem uma imagem do pintor Anton Dietrich, certo? Paulo pregando em Atenas. Eu queria que você guardasse essa imagem, certo? Para que no final eu pudesse trazer uma informação bastante importante para ela. Veja o que é que ela tem em comum, o que é que ela tem de diferente. Você tem um tempinho aí para olhar. São 2 pintores bastante conhecidos, e um trouxe um filósofo grego renomado, né? O filósofo Sócrates, e outro o Paulo, apóstolo de Cristo, através do Anton Dietrich, e é bem interessante. Mas no final a gente fala um pouquinho mais a respeito dessas 2 imagens, tá bom? Vamos começar o estudo. Vamos lá. Quem é Paulo ou Saulo? É a mesma coisa? Vamos lá tentar destrinchar isso, certo? Antes de mais nada, a gente precisa entender que Paulo e Saulo nada mais é do que a mesma pessoa. Isso não é uma função, isso não é um cargo, isso não é um chamado. A mudança, ou na realidade não houve mudança do nome de Paulo. Saulo é como aquele homem era chamado entre os judeus, e entre os romanos ele era chamado de Paulo. É importante a gente lembrar que esse personagem ele tinha as 2 cidadanias, cidadania judaica e cidadania romana. Paulo de Tarso, também conhecido como apóstolo Paulo ou Saulo de Tarso, nasceu em Tarso, na Sicília, onde hoje é a atual Turquia. Seus pais eram judeus e ele tinha cidadania romana. Como é que ele conseguiu essa cidadania? Os anais da história falam que, na realidade, o pai de Paulo é quem era cidadão romano, e ele foi agraciado com esse título por defender a honra de Roma em algumas batalhas,
E o título de cidadão ele era passado de pai para filho. Então Paulo ele vai herdar o título do próprio pai de cidadão romano. No momento da circuncisão ele recebeu os dois nomes, Saulo, que é o nome hebreu, e Paulo é o nome romano. Sobre a sua vida acadêmica, os primeiros anos de vida, Paulo passou no seio da comunidade judaica. O seu pai era membro de uma seita religiosa, era dos fariseus. Paulo também vai fazer parte da seita farisaica, certo? E faz com que frequente a escola da sinagoga. Em 29 depois de Cristo, numa viagem a Jerusalém, de significado patriótico e religioso, estuda no Templo de Salomão, persegue as comunidades cristãs e participa do apedrejamento de Estevão, um líder de um grupo de seguidores de Jesus. Esse apedrejamento de Estevão foi narrado ali em Atos, no capítulo de número 7. Paulo, inclusive, era extremamente sábio, um douto da lei. Ele havia sido criado, segundo as escrituras, aos pés de Gamaliel, que era um importante doutor da lei, e por isso ele tinha tanta facilidade, inclusive era praticamente um inquisidor da fé cristã nos primeiros anos, sendo perseguidor, participando inclusive do martírio de Estevão. Quando é que a vida de Paulo é, enfim, transformada em uma missão a Damasco, na Síria? Paulo viu uma grande luz e ouve uma voz que lhe questiona o motivo de sua perseguição. Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Jesus aparecendo para Paulo, e aqui inclusive está uma grande lição de eclesiologia, que significa que ao perseguir a igreja, quem persegue a igreja, na realidade, persegue o próprio Deus, persegue o próprio Cristo. Então, essa é uma grande lição dada nessa passagem, certo? Saulo, então, fica cego por um tempo, permanece 3 dias em oração. Amando do Senhor, o discípulo Ananias vai ao encontro de Paulo, põe a mão em sua cabeça e no mesmo instante ele recobra a visão, e sua conversão ao cristianismo foi automática, foi instantânea. Porém, a missão para a qual Deus chamou Paulo, ela não começa instantaneamente. Ele já havia se preparado na lei judaica, e também os anais da história vão dizer que Paulo passa aproximadamente 14 anos estudando a respeito de Jesus, estudando a respeito dos apóstolos, dos discípulos, inclusive possivelmente fazendo alguns encontros com esses discípulos, até que enfim ele começa a missão para a qual Deus o chamou. Entre os anos de 45 e 48, Paulo realiza a primeira expedição missionária. Paulo ele fez 3 missões, certo? 3 viagens missionárias, certo? A primeira entre 45 e 48. Entre 50 e 62, Paulo vai se retirar ao deserto. É o momento em que ele mais isoladamente escreve algumas de suas epístolas, outras ele vai escrever já dentro da prisão, como exemplo da epístola de Paulo à igreja de Filipo, né, aos filipenses. E ele não escreveu apenas essas, obviamente escreveu outras, mas essas 3 epístolas conseguem sobreviver. Ele se tornou um dos maiores difusores do cristianismo, principalmente entre os gentios, era chamado de apóstolo dos gentios, né? E suas cartas formaram uma seção fundamental do Novo Testamento, que é a seção das epístolas e cartas paulinas, que a gente vai aprofundar mais à frente nos próximos vídeos. Em 58, Paulo foi preso em Jerusalém, foi enviado a Roma, onde foi julgado pelo tribunal de César. Isso já está descrito ali no final do livro de Atos, tá? A palavra de Deus diz que Paulo ele foi sentenciado a ficar em prisão domiciliar depois de sofrer um naufrágio, né? E em 67, mais uma vez, ele foi preso e condenado à morte. A questão de ser condenado à morte não está na Bíblia, esse registro, também está nos anais da história. Segundo a história, Paulo foi sentenciado à morte pelo próprio imperador Nero, que
o decapitou nos arredores de Roma, onde hoje fica a região do Vaticano da Igreja Católica, certo? Aí está para vocês, amigos, o mapa da primeira viagem missionária de Paulo, certo? Localizem aí a cidade de Tarso, que é a cidade natal de Paulo, ali ao sul da Capadócia, onde hoje é a atual Turquia, certo? E Paulo ele vai visitar aí algumas igrejas importantes, por exemplo, a igreja de Antioquia. Aliás, existiam duas Antioquias, certo? Mas eu falo da Antioquia mais essa do lado esquerdo, mais ao leste, certo? Que é onde os cristãos vão ser chamados de cristãos pela primeira vez. Paulo, inclusive, faz uma visita à região de onde hoje é o Chipre, onde está Pafos e Salamina, certo? Veja que essa região aí é dominada também por um sistema de transporte marítimo. Isso vai justificar, por exemplo, um dos naufrágios que Paulo vai sofrer durante a sua vida, certo? A segunda viagem missionária de Paulo já é um pouco mais longa, localize mais uma vez Tarso, ao sul da Capadócia, Turquia, e aí ele parte, né, para Derbe, Listra, Perge, Icônio, Antioquia, Troade, até que chega, enfim, à Grécia. Lembra da Grécia que a gente falou lá no início? Aí aparece, por exemplo, a igreja de Filipos, na qual Paulo estava preso, escreve para a igreja em Filipos, sul ali da Grécia. A igreja de Bereia. Bereia é a igreja que tinha o bom costume de acompanhar a leitura bíblica no decorrer da pregação de alguém, tá? A igreja de Tessalônica, mais ao sul Atenas, a igreja de Corinto, muito próxima a Atenas, ou seja, ali lá no centro político, filosófico da Grécia, certo? Éfeso, veja que você já está se familiarizando melhor com as igrejas que são justamente descritas no Novo Testamento, nas cartas paulinas, certo? Rhodes, onde estava, por exemplo, uma das sete maravilhas do mundo antigo, e volta para Cesareia, que é em Jerusalém, na região de Jerusalém, certo? Posteriormente volta para Antioquia do Oeste e, por fim, retorna à sua terra natal, Tarso. E essa é a última viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária. Paulo ele tinha o costume não apenas de ir uma vez, mas ele ia uma primeira vez, compunha, organizava a igreja e depois ia novamente, até para certificar que os irmãos continuavam sendo adeptos de uma sã doutrina, a doutrina bíblica, a doutrina dos evangelhos de Jesus Cristo. Por isso havia uma preocupação muito grande de Paulo e ele ampliava também para outras regiões. Vejam que agora vai surgir a igreja de Esmina, de Pérgamo, que na realidade são duas igrejas que estão descritas lá no Apocalipse de São João, certo? Mais uma vez a igreja de Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, Mileto, a terra do grande Tales de Mileto, certo? E voltando a Jerusalém, onde Paulo era menos benquisto, porque inicialmente ele era perseguidor dos judeus, ele já visita mais lugares como Tiro, própria Cesareia e, enfim, Jerusalém, onde ele vai ser preso, né, e mandado preso para a cidade de Roma. Dos 27 livros do Novo Testamento, a gente já estudou, né, a Bíblia, nós temos bastante livros que são atribuídos a Paulo, tá? Só para destrinchar os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um livro histórico, que é o livro de Atos, um livro profético ou escatológico, que é o livro do Apocalipse, e nós temos 21 cartas. Nem todas as cartas são de Paulo,
certo? Temos as cartas universais, a gente vai falar sobre as cartas universais lá no finalzinho desse estudo, para dar uma pincelada sobre ela, mas o objetivo maior é a respeito das cartas paulinas. Paulo oficialmente tem 14 cartas, certo? No Novo Testamento, nós oficialmente encontramos 14 cartas, perdão, 13 são paulinas, e tem também a carta aos Hebreus, que há um grande hiato na história para saber quem é que de fato escreveu a carta aos Hebreus. Alguns defendem que foi Paulo, pela semelhança da forma da escrita, outros que foi Silas, outros que foi Apolo, mas não há uma clareza de quem teria escrito a carta aos Hebreus. 7 cartas são consideradas autênticas e 7 cartas são deuteropaulinas, ou seja, teriam sido pessoas próximas a Paulo que teriam escrito a carta. Por exemplo, alguém que estava preso ou dando suporte a ele na prisão ou em momentos de maior fragilidade física. Uma grande parte do Novo Testamento é constituída por textos enviados como correspondências, por isso são cartas ou epístolas, certo? Às comunidades ou líderes cristãos. Por exemplo, a gente tem a carta a Filemon, que não é uma carta a uma igreja, mas é uma carta a uma pessoa. É um exemplo de uma carta enviada a líderes cristãos, certo? Embora os dois termos que você pode mencionar sejam sinônimos, alguns sublinham uma pequena diferença. Carta é algo mais pessoal, epístola é algo mais institucional, ou seja, seria para a igreja. Porém, é importante lembrar que tanto um como o outro tem uma aplicação para as igrejas daquela época, certo? Porém, tem uma aplicação também para as igrejas nos dias atuais, afinal de contas, Paulo vai falar de temas que são genéricos para a vida cristã, certo? Sobre esse ponto de vista, alguns dizem que os escritos de Paulo parecem mais com cartas escritas de maneira pessoal a um grupo ou até mesmo a um grupo de pessoas. Apesar disso, se difundiram e se tornaram epístolas por causa do carisma e da autoridade de Paulo, que Paulo sempre faz questão de afirmar, né? Apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, geralmente ele inicia as cartas dessa forma. Aí para vocês, gente, um esqueminha, certo? Cartas paulinas autênticas, quais são? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, a carta aos Gálatas, Filipenses, Filemão e 1ª Tessalonicenses. Essa Paulo escreveu de próprio punho, certo? Vem depois as cartas pastorais, que aí são específicas para as pessoas. Tito, a 1ª carta a Timóteo e a 2ª Timóteo. Vem a carta aos Hebreus, que hoje em dia é até tratada mais como um sermão, mas nós não temos a certeza de que Paulo tenha sido o escritor. Tem as cartas deuteropaulinas, que são cartas escritas por pessoas que ajudaram Paulo na caminhada, certo? Segundo as Tessalonicenses, a carta aos Efésios e aos Colossenses. E, por fim, as cartas universais, que aí são cartas que não foram escritas por Paulo, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João, aí está escrito 2ª carta de João, mas é a 3ª de João, certo? E por fim a carta de Judas, não é o Judas Iscariotes, tá bem? Eu falei para vocês para lembrarem daquela imagem que tinha, certo? Do Rafael Sanzio, onde tinha o Sócrates, e o do Dietrich, que tinha o Paulo. E qual é a ligação entre essas duas imagens? Olha o que está escrito lá em João, capítulo 12, versículo 20 e 21. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Se você for pegar essa passagem, Jesus se recusa a falar com os gregos. Jesus sabia que os gregos eram extremamente inteligentes, mas a recusa de Jesus em falar com os gregos não era porque ele era inteligente, afinal de contas, o nosso Jesus é o Deus repleto de sabedoria. A grande recusa de Jesus em falar com os gregos é por conta de sua soberba, de acharem que eles eram autossuficientes na sua sabedoria e
decidiram então, Jesus decidiu então não falar com eles, afinal, quem está cheio do seu próprio ego não pode se encher do próprio Cristo. Porém, em João, no capítulo 14, versículo 12, diz: digo-lhes a verdade, é Jesus falando, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. O mesmo Jesus que deixou e se recusou de falar com os gregos, ele não deixou de falar a respeito do seu amor com os gregos. Ele falou do seu amor com os gregos através da vida de quem? Da vida de Paulo. Ele fala, olha, vocês crerem, vocês podem fazer obras ainda maiores do que eu. Eu não falei com os gregos, mas vocês estão autorizados a fazer obras maiores. Portanto, preguem às pessoas que vocês tiverem acesso. Paulo tinha então esse acesso aos gregos, como está aqui mais uma vez na imagem, assim como Sócrates. Sócrates, ele desenvolve o paradoxo socrático, né? Aquela ideia, só sei que nada sei, nós não sabemos de absolutamente nada. Porém, Paulo, aquele que foi autorizado por Jesus a levar a sua palavra para os gregos, que visitou várias regiões da Grécia, inclusive fundou várias igrejas, ele, diferentemente de Sócrates, sabia que tinha algo muito superior a ele. E ele diz assim, porque eu sei em quem eu tenho crido. Paulo usa a mesma expressão de Sócrates, sei, de saber. Sócrates afirmava que nada sabia. Paulo afirmava que sabia em quem ele cria. Está lá em 2 Timóteo 1,12. Portanto, nós podemos comparar Sócrates e Paulo. Sócrates tem a sua importância filosófica para a história da humanidade, mas nós podemos afirmar categoricamente que o apóstolo Paulo ele tinha um conhecimento sobrenatural a respeito de quem era Deus. E é no próximo vídeo em que nós vamos falar sobre quais os conteúdos que Paulo queria ensinar para o seu povo. O que é que Deus queria passar para o seu povo através do apóstolo Paulo. Por isso, eu convido você a continuar acompanhando essa série. Ela vai ser curta, são apenas 3 episódios, são apenas 3 lições a respeito das cartas paulinas. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like, compartilhar com os teus amigos e seja ricamente abençoado pelo Evangelho da Verdade, que é puro e que é simples. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.